saudar todos os colegas deputados, dizer que nós chegamos ao final do primeiro semestre. E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: valeu a pena eleger o Lula presidente? Como o povo diz por aí, né? Valeu a pena fazer o L? Eu quero dizer para vocês que valeu, e valeu muito. E aqui não é uma opinião minha, são os fatos, são os dados, são os números que provam que o Brasil está saindo do atraso, da destruição que foi feita, e estamos, como diz o Lula, unindo e reconstruindo o país. A única coisa ruim que aconteceu nesse primeiro semestre não foi feito por nós, foi aquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, a depredação que foi feita pelo bolsonarismo. Mas sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer: ninguém que fez aquele vandalismo, aquele golpe ficará impune. Ninguém. Isso é coisa de bandido, e bandido é lugar de cadeia. O que eu quero falar é das coisas boas, não das coisas ruins que eles fizeram. Eu quero falar, e não tenho tempo nesse espaço aqui, para poder dizer que o Brasil voltou com o salário mínimo reajustado acima da inflação, os maiores planos safra da sua história. Na universidade não precisa de não fazer vaquinha para comprar papel higiênico das universidades, tem dinheiro de novo alocado nas universidades, as bolsas dos estudantes foram reajustadas, fim do boicote à cultura, voltou a vacina do SUS, voltou a ciência contra o negacionismo, proteção das mulheres, LGBT, QIAPN+, a valorização da negritude, dos indígenas, o PIB voltou a crescer. Precisamos só aumentar mais ainda a queda dos juros. Os juros têm que cair mais, não pode só cair 0,5 como caiu ontem. O Brasil precisa voltar a crescer como o Lula está conduzindo, e o Haddad, a economia desse país. O Bolsa Família voltou revigorado, tem renda básica, a questão ambiental, Ayrton Faleiro, voltou com força nesse país. Minha Casa Minha Vida, o sonho da casa própria, o PAA, a compra de alimentos da agricultura familiar, o PENAI, que é a alimentação para as nossas crianças das escolas, a relação republicana com os governadores, os prefeitos, o mundo respeitando o Lula tem uma respeitabilidade do mundo, ou seja, reposicionamos o Brasil na geopolítica mundial, tiramos o povo da situação de miserabilidade, a economia começa a crescer. E para concluir, presidente, os desafios do segundo semestre: o bolsonarismo continua mentindo, continua com fake news, então tem que ter regulamentação dos fake news, continua a milícia e a violência. Então, presidente, para concluir, só peço 30 segundinhos para poder fazer a conclusão, presidente, só 30 segundinhos para poder fazer a conclusão. Além, então, de controlar, ter regulamentação sobre as mentiras que falam nas fake news, nós precisamos ter qualidade de vida para o nosso povo. É menos armas e mais livros. E o bolsonarismo em São Paulo faz o contrário. É mais arma para matar e tira os livros. Esse é o exemplo do bolsonarismo. Violência sem livro. Nós é paz com livro e com cultura. E o povo não precisa pagar o imposto. Quem tem que pagar imposto são os ricos, por isso temos que continuar com... Obrigado, presidente. O relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil é muito importante para o combate a um dos maiores problemas da atualidade. Confeccionado por grupo de trabalho amplo e diversificado, o texto se caracteriza como importante referência sobre a matéria. O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas alterou profundamente o modo como vivemos, e há uma clara tendência à intensificação dessas mudanças. Em particular, a internet trouxe novas formas de comunicação, muito superiores em alcance e celeridade a tudo o que as precedeu. Ocorre que, ao lado das notórias vantagens, logo se viram grandes desafios associados a essas ferramentas. Hoje, é inegável que o novo ambiente de comunicação potencializa alguns dos maiores problemas da humanidade. Em particular, assim como o nazismo utilizou a nascente radiodifusão sonora para realizar sua propaganda de enganação, a internet tem se prestado
ao cultivo do ódio com base em notícias falsas. As semelhanças entre os fenômenos, porém, alcançam apenas uma parcela pequena dos desafios. Dada a robustez de novas mídias, as estratégias de combate ao problema precisam se revestir de cuidados muito singulares. Um bom exemplo dessas questões são os chamados Big Data, da razão da enorme quantidade de informações produzidas e divulgadas diariamente. É extremamente complexo processar tantos dados com eficiência. Com isso, os sistemas tradicionais de controle da comunicação social estão diante de enormes desafios. Dado a complexidade do problema, o governo federal criou um amplo grupo de trabalho para buscar soluções. Além de ministros de Estado e outros agentes públicos, o grupo foi composto por 24 membros da sociedade civil, contando os representantes ilustres de áreas tão diversificadas quanto o direito, a psicologia e dos influenciadores digitais. Senhor presidente, gostaria de que todo o teor desse meu pronunciamento pudesse ser dado e publicado nos meios de comunicação dessa casa, inclusive na Voz do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui registrar a decisão acertada do Copom em relação à taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros do país. De fato, o Brasil tem todos os pressupostos econômicos. O governo do presidente Lula fez o dever de casa, o ministro Fernando Haddad atuou fortemente e nós conseguimos dar previsibilidade, estabilidade fiscal, social à nossa economia. Portanto, a redução de 0,5%, eu acho que até poderia ser de 1%, porque os juros futuros já está abaixo de 9% no mercado, mas é um bom início que traz aí uma trajetória de queda dos juros que vai permitir o Brasil voltar a investir, porque no Brasil é o único lugar que a taxa de juros é superior à taxa de retorno dos empreendimentos. Isso inviabiliza uma nação crescer, inviabiliza a economia real, a economia de fato. Então, quero aqui dizer que é um bom sinal para o país e vamos continuar trabalhando. Eu acho que o Parlamento deu uma grande contribuição para essa redução dos juros, votando aí matérias importantes como o CARF, como a nova regra de sustentabilidade fiscal do país, que dá mais previsibilidade, confiança, né, à nossa economia, mas em especial também a reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária dá as condições objetivas para uma maior redução dos juros e cria um ambiente para novos investimentos. Então, obrigado, presidente. Vamos juntos pela redução dos juros, juros justos para a economia voltar a crescer, gerar emprego e renda e oportunidade para o povo brasileiro. Nós escutamos durante a campanha uma série de mentiras. Aliás, é muito nítido que se transformou a mentira, o ódio, em metodologia política. E alguns náufragos deste palanque eleitoral derrotado, que se agarram nos seus destroços, construídos com mentiras e com ódio, não conseguem sobreviver no mar da democracia. Eles diziam que o Brasil ia se transformar num verdadeiro caos. E nós estamos vivenciando a queda da inflação, a queda, inclusive, do gás de cozinha. Nós estamos vivenciando a queda do desemprego. O Brasil, inclusive, aumentou a sua classificação de risco pela avaliação de várias agências internacionais. O Brasil voltou. Mas eles também diziam que o Brasil iria ter um rompimento democrático e que nós vivenciaríamos uma ditadura. Nunca se teve tanto apreço pelas instituições democráticas. Aliás, se a gente fizer a arqueologia do golpe, nós vamos ver que houve esta tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, ela foi construída
com os discursos, ela foi construída com a frase de que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Ela foi construída no dia 12 de dezembro, na tentativa de invadir a Polícia Federal, com o carro cheio de bombas que estaria ali para seguramente matar tantas pessoas, porque é uma política da morte. Mas eles também diziam que iríamos fechar as igrejas evangélicas, e as igrejas nunca foram tão valorizadas neste país. Então, portanto, nós estamos vivenciando o rompimento de uma lógica da barbárie e de uma necropolítica. Aqui se fala de cirurgia eletiva, mas de forma muito dolosa se esconde que em fevereiro o governo Lula destinou 600 milhões para tentar zerar a fila das cirurgias eletivas. Aqui se fala que há um desprezo para a educação, mas esta semana foi sancionada a proposição de destinar por volta de 4 bilhões até 2026 para educação em tempo integral, com o objetivo de incluir mais de 3 milhões de estudantes. Então, portanto, o governo Lula se impõe pelo seu apreço ao povo brasileiro, pelo apreço à democracia e o apreço aos direitos. E estes que não conseguem justificar as suas posições golpistas, porque há uma tentativa de golpear a vontade do povo popular nesta casa. Quando se tenta impedir que o governo tenha liberdade para reformatar o seu desenho ministerial, quando se tenta impedir o aumento do Bolsa Família, quando se tenta impedir que o povo brasileiro ostente a faixa presidencial que recebeu no dia 1º de janeiro, porque subiram a rampa do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro, todos os sons, todas as lutas, subiu o berimbau, mas subiu o pandeiro, subiu a sanfona, subiu o que representa este país na sua diversidade e na força do seu próprio povo. Por isso, dizer aqui que o governo Lula é um governo que não tem compromisso do enfrentamento ao racismo estrutural neste país é também uma afirmação dolosa, porque nós recriamos o Ministério da Igualdade Racial.